bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do momento que você está assistindo esse culto. Gostaria de saudá-los com a palavra do Salmo 96, 1 e 2, que diz o seguinte: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Com este convite do salmista, iniciamos este culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e quero convidá-los para juntos louvarmos ao Senhor. Bondoso e eterno Deus e Pai, pedimos a Tua visitação neste dia para entendermos, por intermédio da Tua Palavra, a Tua boa e perfeita, agradável vontade para as nossas vidas. Ilumina o nosso entendimento e o nosso coração para não sermos apenas ouvintes, mas entendedores profundos, e que a Tua Palavra possa transformar nossa vida para a honra e maior glória do Teu santo nome. Que o Teu reino avance em nosso meio. Que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo, Teu amado Filho. E que, Senhor, o Senhor receba toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Texto muito conhecido, famoso texto da Reforma Protestante. A justificação pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá por fé.
Ao estudarmos a carta aos Romanos, nos deparamos no capítulo 1, versículos 16 e 17, com 2 versículos que são uma gloriosa declaração a respeito do que é a mensagem central do cristianismo e, ao mesmo tempo, o tema da própria carta do apóstolo Paulo. Lembremos que o versículo 17 é o versículo-chave da Reforma Protestante, que comemorou seus 500 anos em 2017. A carta aos Romanos foi escrita entre 57 e 59 d.C. A igreja de Roma, ao que tudo indica, era formada tanto por judeus como por não-judeus. E sua origem, de acordo com alguns estudiosos, seria que judeus convertidos no dia de Pentecostes, voltaram para Roma e iniciaram a igreja. Ou seja, eles estavam visitando, eram judeus que moravam em Roma, estavam visitando Jerusalém, se converteram em Pentecostes, voltaram para Roma e formaram o núcleo da igreja romana. Essa hipótese é reforçada pela existência de uma grande comunidade de cristãos entre os judeus em Roma, em 49 d.C. Os judeus e cristãos foram expulsos da cidade pelo imperador Cláudio, que não sabia distingui-los. Ele não sabia a diferença entre judeus e cristãos. Isso por conta de um levante da comunidade judaica contra os cristãos. Lucas se refere a essa expulsão em Atos 18, versículo 2. Que levou Áquila e Priscila a saírem da cidade. Contudo, na época em que Paulo escreveu a carta à igreja de Roma, esta já não estava sofrendo perseguição nem de judeus e nem de romanos. Então, o que nós temos, essa carta foi escrita para uma igreja que foi formada provavelmente ali por judeus que estavam peregrinando a Roma durante a festa da Páscoa, e em Pentecostes, então, ouvindo a pregação de Pedro, se convertem e voltam formando a igreja em Roma. Paulo deseja vê-los em busca de apoio para o seu projeto missionário de ir para a Espanha pregar. A carta, portanto, é um cartão de visitas na qual Paulo apresenta a sua mensagem e a sua doutrina. Se Roma fosse a futura base missionária para as futuras viagens de Paulo, uma carta como a de Romanos seria necessária. Resumindo, Paulo esperava, portanto, ser recepcionado pela igreja romana, que ele não havia fundado, mas da qual conhecia alguns membros. Ele cita o nome dessas pessoas no capítulo 16 da carta. Ele desejava estar junto a esses irmãos, compartilhar com eles o evangelho e ser por eles abençoado com apoio. Desejava ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha, em uma viagem missionária para pregar o evangelho, o que ele detalha no capítulo 15 da carta. Paulo diz que está pronto para ir a Roma, anunciar o evangelho aos seus habitantes, quer sejam judeus, quer sejam gregos. Ao fazer isso, ele nos escreveu nesses 2 versículos gloriosos o tema central da sua carta. Estes 2 versículos são um extraordinário e conciso resumo do que é a mensagem central do cristianismo. Eles estão impregnados de mensagem e conteúdo, cuja leitura levou Lutero a entender o caminho da salvação. Salvação que vem mediante a fé em Jesus Cristo, dando origem à reforma. Esse texto tem influenciado a igreja ao longo da história. E deles se originam 3 dos 5 solas da reforma. Deste texto se originam o sola fide, só a fé, sola gratia, sola graça, e solus Christus, somente Cristo. Tendo esse contexto em mente, vamos mergulhar nas maravilhas profundas e revigorantes desta palavra de Deus, destes versículos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vamos recordar quem faz esta ousada afirmação. O judeu Paulo, que no passado havia sido perseguidor da igreja, que pensava que Jesus era um falso profeta e que seus seguidores seriam hereges de uma falsa religião, que precisariam ser eliminados. Certo dia, Paulo conheceu a Cristo a caminho de Damasco e foi convertido de perseguidor a discípulo e a adorador. Ele afirma que não se intimidava em crer e confessar publicamente que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Messias de Israel. O apóstolo passou a pregar com ousadia o mesmo evangelho que antes ele perseguia, de maneira feroz e cruel. Essa declaração de que não se envergonha do Evangelho ganha na boca e na pena de Paulo um sentido extraordinário, justamente quando lembramos do seu passado antes da conversão. Este é o poder transformador do Evangelho. Não há causas perdidas. Quando Deus impacta uma pessoa
com o Evangelho, regenera sua mente, lhe convence da justiça, do pecado e do juízo pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, a pessoa muda radicalmente. Vejam, irmãos, o Evangelho era motivo de vergonha para a nação de Israel como um todo. Para eles era um absurdo. O Filho de Deus era um carpinteiro nascido em Belém e ele foi pendurado numa cruz. Aquilo era um escândalo para os judeus. Agora, o outrora Saulo e agora Paulo, que se escandalizava com a mensagem da cruz, se torna um pregador do Cristo crucificado e ressurreto. Ele não considera mais o Evangelho uma heresia da qual se deveria envergonhar, heresia que deveria ser perseguida e destruída. Mas ele se sente profundamente grato por ter crido no Evangelho. E ele se sentia abençoado não somente por ter sido alcançado e transformado pelo Evangelho, mas ele se sentia profundamente grato por se tornar também um pregador desse Evangelho. Outro aspecto importante dessa afirmação de Paulo: ele não só está disposto a afirmar a glória do Evangelho diante dos judeus que se escandalizavam com a mensagem da cruz, mas também estava disposto a anunciar o Evangelho da cruz diante dos gregos, que consideravam o Evangelho loucura. Lembremos as palavras de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 1, 22, 24. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que palavra maravilhosa, vinda de um homem profundamente transformado pelo poder do Evangelho. Paulo e nós também sabemos que os sábios, segundo esse mundo, desprezam o Evangelho. Paulo está afirmando que estava disposto a visitar uma igreja que estava no centro do poder mundial da época, que era Roma. Naquele lugar cosmopolita, todos os caminhos levavam para Roma, o maior império da época. Lá naquele lugar, ele pregaria o Evangelho da cruz de Cristo, diante dos arrogantes, sábios e filósofos que estavam na capital. Imaginem Paulo chegando a essa capital sofisticada, decadente em costumes, afirmando que Deus em Cristo salva o pecador por meio de um pobre carpinteiro nascido numa cidadezinha obscura chamada Belém, tendo por seguidores alguns pescadores, que este mesmo Cristo foi traído por um dos seus seguidores e negado por outro, que ele foi condenado por seu próprio povo e entregue por um procurador romano, Pôncio Pilatos. Ele foi entregue à morte, e a morte mais vergonhosa que havia no Império Romano, a cruz, destinada aos piores criminosos, e que no terceiro dia este mesmo Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que ao subir aos céus foi-lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra. Isso era loucura aos ouvidos sofisticados e filosóficos. E continua sendo loucura para a sabedoria deste mundo. Mas é o poder maravilhoso de Deus para salvar todo o que crê. Paulo dará esse testemunho diante dos sábios e sofisticados filósofos e intelectuais. Ou seja, ele afirmará o Evangelho, confrontando o Evangelho com as pretensões de sabedoria e poder humanos. Proclamará aos ouvidos arrogantes dos romanos, para quem o Evangelho é loucura, e o faria com ousadia e coragem. Paulo se dispõe a ir à capital do império, dizer que aquele homem rejeitado pelo seu povo e condenado a morrer em uma cruz, era na verdade Deus que salva o pecador arrependido. Mas qual seria a razão para tão convicta posição de Paulo? Porque ele não se envergonha e se constrange diante dos opositores e críticos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo prossegue dando motivo de não se envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder manifesto de Deus. E hoje, infelizmente até mesmo na igreja cristã, você pode perguntar para cristãos, ditos professos: você crê que o Evangelho, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é palavra de Deus, sim, que ela é inerrante, sim, que ela é infalível, sim, mas você crê que ela é suficiente poder de Deus?
Aí muitas vezes a gente ouve, bem, nós temos que analisar a nossa cultura, o tempo mudou, o que nós devemos fazer? O homem já não é mais o homem do primeiro século. Ah, meus irmãos, isto é uma sutil tentação do diabo. O Evangelho é tão poderoso como foi nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, nos dias de Lutero, nos dias de Jonathan Edwards, nos dias de John Bunyan, de Charles Haddon Spurgeon, de Philip Jacob Spener. O Evangelho continua sendo o poder de Deus hoje. E não podemos nos envergonhar dele diante de uma cultura, achando que a cultura tem mais relevância e poder que o próprio Evangelho, que é a manifestação de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus, longe de ser escândalo como os judeus pensavam, ou loucura e fraqueza como os romanos pensavam e este mundo pensa. O Evangelho, na verdade, é a manifestação clara e gloriosa do poder de Deus para a salvação de todo ser humano que crer. Ao afirmar o poder do Evangelho para a salvação, Paulo destaca o fato de que a humanidade está perdida. Se isso não fosse verdade, não haveria necessidade de anunciar o Evangelho como poder de Deus para a salvação. Não haveria necessidade de Paulo buscar um ponto de apoio em Roma para evangelizar na Espanha. Contudo, em Romanos 3:23, Paulo faz a seguinte afirmação: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não são alguns atos ou hábitos que nos escravizam, mas sim a corrupção e depravação maligna do nosso coração pecador, conforme as palavras de Jesus em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Muitas vezes no Novo Testamento somos descritos como escravos do pecado. Além de sermos vítimas do cativeiro, o ser humano é culpado pelo seu próprio cativeiro. Cabe lembrar que para Lutero não existe nenhuma possibilidade de livre-arbítrio. Ele escreveu um livro chamado Da Vontade Cativa, dizendo que o ser humano já nasce escravo do pecado e por isso ele precisa do poder do Evangelho da cruz de Cristo. Contudo, as falsas religiões nos ensinam ao contrário, que o homem é bom e livre, que a salvação está dentro do seu coração. Olhe para o seu coração. O mal e a culpa é sempre do outro, sempre vem de fora. A maldade nunca é assumida como sendo corrupção do coração pelo pecado, como diz Jesus. Todos creem que no fundo são uma boa alma, e que se pagarem algumas promessas, fazerem alguma caridade, participar de alguns rituais da igreja, estarão salvos e ficarão em paz com Deus. Essa é a religião que agrada o coração dos homens. Mas o cristianismo, ao contrário, começa com uma má notícia: você viola a lei de Deus desde a mais tenra idade, você está debaixo da ira de um Deus que é poderoso para fazê-lo sofrer eternamente no inferno. É isso que o cristianismo começa dizendo, e nesse sentido ele é único. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Agora, diante desta má notícia, Deus revela o seu Evangelho, a boa nova do seu amor. Vamos aprofundar a mensagem de Paulo. O Pai, como juiz de todos, é um Deus justo, que faz cumprir sua justiça como Senhor do universo. E para fazer valer sua justiça, Deus, em seu grande amor pela humanidade perdida, enviou seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher e participante da nossa condição humana, para morrer na cruz do Calvário como nosso representante, nosso substituto. Ele suportou a ira de Deus e o castigo que estava destinado a cada um de nós. Ali na cruz o poder de Deus é revelado. Ali quando Cristo derrama a sua última gota de sangue e exclama: Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Mateus 27:46. O que aos olhos do homem parece uma imagem de derrota e de fraqueza, com um homem crucificado, sentindo-se abandonado, é na verdade a manifestação do poder de Deus. Ali Cristo estava levando sobre si nossas iniquidades, ali a justiça de Deus se revela. Deus salva aqueles que colocam sua fé em Jesus e julga seu Filho Jesus em nosso lugar na cruz. Deus preserva a sua justiça, julgando e condenando todos os seres humanos, judeus e não judeus.
Lembram, todos pecaram, Romanos 3, 23, e estão condenados diante do justo juiz. Contudo, o Evangelho nos revela que na cruz de Cristo, Deus ao mesmo tempo salva e julga. Deus despeja sobre o seu Filho o juízo que era destinado a nós, a ira de Deus que se revela do céu, é derramada sobre o Filho em nosso lugar, no lugar de todo aquele que crê. Resumindo, na cruz se encontram tanto a justiça salvadora de Deus, por meio da qual Ele declara o pecador justo aos seus olhos, quanto o seu juízo punitivo, por meio do qual Ele derrama a ira destinada a nós sobre o seu Filho. Portanto, Deus, para satisfazer a sua ira contra nós, enviou o seu Filho para tomar essa ira sobre si. Em Jesus, Deus castiga o nosso pecado, pois Ele leva a nossa culpa e sofre, e nós, em contrapartida, somos perdoados. Deus transfere para nós a justiça de Cristo, que era perfeito e sem pecado, e nós passamos a nossa culpa e o nosso pecado para os ombros de Cristo. Lutero chamará isso de troca maravilhosa. Vocês não conseguem entender agora o que foi a redescoberta da Reforma? A justiça de Deus está enraizada em seu amor pelo seu povo ao redor do mundo. O Evangelho é o poder ativo e eficaz de Deus, revelado ao mundo para realizar a libertação da ira de Deus no juízo final e a reintegração de todo aquele que crê na glória de Deus, que se perdeu no pecado. E isso ocorre mediante a fé, é de fé em fé, ou seja, do início ao fim, a salvação é pela fé no Evangelho, é pela fé na obra de Cristo na cruz, na sua morte, ressurreição e assunção aos céus. Paulo termina com uma passagem de Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Aquele que foi tornado justo pela fé, viverá eternamente e será salvo da condenação. O justo viverá pela fé e não de fé, pois a fé é um meio, é um instrumento pelo qual nos apropriamos da justiça de Cristo. Ela não é sua fonte. A fé nos abre os olhos, a fé nos faz ter contato, a fé nos faz aceitar aquilo que Cristo fez pelo pecador. Esta é a troca maravilhosa. Por este motivo, estes 2 versículos são a pedra de toque da Reforma Protestante, são o centro da carta de Paulo aos Romanos, é o fundamento sobre o qual a igreja permanece em pé ou cai. Os desdobramentos desta salvação: primeiro, o Evangelho nos salva da ira vindoura e do inferno, 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, ou seja, haverá uma ira futura. As pessoas não gostam de ouvir que Deus está irado. Sim, Deus está irado, e a sua ira está retida, porque Ele derramou sobre o seu Filho na cruz. Hoje é o tempo da graça e da oportunidade. Queres fugir da ira de Deus? Esconda-se em Jesus. Ele satisfez as exigências da lei. Ele te substituiu na cruz. Ele pagou pelos teus pecados. Ele te oferta perdão. Tu não precisa ser agora objeto da ira de Deus. Esconda-se em Jesus e te tornarás filho e objeto do amor de Deus. Mas haverá uma ira futura. Haverá um julgamento futuro. Paulo fala disso. Segundo, o Evangelho nos salva da culpa do pecado, nos colocando em paz com Deus. Romanos 5,1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos reconcilia com o Pai. Ele faz a mediação entre nós e o Pai. Nós não poderíamos chegar diante de um Deus justo e santo. Nós não somos capazes, somos escravos do pecado. Somos culpados por ter um coração corrompido desde Adão e Eva. Mas agora Cristo morreu por nós. Ele nos substitui, Ele abre um vivo caminho de reconciliação e paz. Nós somos adotados. Este é o grande amor com o qual Deus tem nos amado. Terceiro, o Evangelho nos salva do poder do pecado neste mundo, nos ensinando a largar os maus hábitos, a vencer o nosso pecado e as tensões do coração, e a subjugar nossos desejos mais ímpios, e a viver fazendo o que é certo, amando o próximo. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O Evangelho nos transforma como transformou Paulo, de maneira radical, nos fazendo nova criação.
E podemos, com o poder do Espírito Santo, dizer não para o pecado. Não significa que não iremos pecar. Porque se dissermos que não pecamos, mentimos. Mas aí vem uma ilustração que já usei há algum tempo, que eu ouvi de um outro pregador. Uma coisa é você fazer uma viagem, por exemplo, do Oiapoque ao Chuí, dos extremos do Brasil, e tu teres aí 5 pneus, 6 pneus furados, durante essa viagem. Mas uma coisa é você sair do Oiapoque em direção a Chuí e a cada 100 metros furar o pneu. Aqueles que são do Senhor não vivem pecando porque o pecado não tem mais domínio sobre ele. Mas se ele pecar, é um acidente, é um tropeço, ele levanta-se porque o pecado se transforma em uma brasa debaixo dos seus pés, lhe entristece o coração, ele arrependido busca o perdão de Deus e recomeça. Quarto, o Evangelho nos livra da presença do pecado, porque um dia o Redentor voltará, e a ressurreição dos mortos ocorrerá, e nós participaremos com Cristo de todas as coisas. Nesse dia da redenção final, o pecado será extinto definitivamente da raça humana. 1 Coríntios 15, 54 e 58. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, diz Paulo, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, haverá um tempo em que estaremos livres da presença do pecado, no novo céu e na nova terra, com corpos incorruptíveis, corpos conforme o corpo de Jesus. Algumas aplicações práticas da justificação mediante a fé. Gostaria de me dirigir a você que, sinceramente, tal qual Lutero, sente o seu coração sob o peso dos seus pecados, culpa, medo da morte, quem sabe pelo juízo de Deus, você que está em angústias. Hoje você ouviu que Deus pode salvá-lo pelo poder do Evangelho, pela obra amorosa de Jesus Cristo no Calvário. Você pode crer e receber este poder transformador, poder que mudou a vida de Paulo e tem mudado a vida de tantos e tantos outros ao longo da história. Lutero descobriu o caminho da reconciliação e do perdão. O Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar, transformar a vida, até mesmo dos mais radicais inimigos da cruz, como fez com Paulo e com tantos outros. Se você se sente assim, arrependa-se dos seus pecados, confesse-os e creia em Jesus Cristo, para teres os teus pecados perdoados e seres uma nova criatura. Segundo, para você que é salvo, o poder salvador do Evangelho está atuando em todas as áreas de tua vida, e de todas as maneiras possíveis. Assim deve ser. Eu te pergunto, o Evangelho tem te libertado de atos pecaminosos, da imoralidade, da infidelidade, da desonestidade, da mentira e de tantas outras transgressões? O Evangelho, além de ser o poder de Deus para o perdão dos pecados, é o poder de Deus que nos capacita a vencê-lo. Se há áreas na tua vida em que tu estás escravo, clame para que Cristo te liberte pelo poder do Evangelho. Quer seja na área da imoralidade sexual, da infidelidade, enfim, da desonestidade. O Evangelho tem o poder de te transformar e libertar. Terceiro, se você está num ambiente que despreza a Bíblia e hostiliza o Evangelho, trabalho, universidade, família, emprego, não tenha vergonha do Evangelho na frente dos seus amigos, colegas e familiares. O Evangelho continua sendo o poder de Deus, suficiente poder de Deus. Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizia que o Evangelho é como um leão, basta abrir a jaula e deixá-lo sair, ele irá fazer o seu trabalho. Não tenha vergonha em qualquer situação de afirmar: sou cristão e filho de Deus. E não tenha medo de enfrentar as consequências por manter firme a tua confissão. Não se envergonhe daquele que na cruz do Calvário deu sua própria vida para salvar a tua. Lembrem as palavras de Jesus: se nos envergonharmos dele diante dos homens, ele também não reconhecerá o nosso nome diante do Pai. Não tenha vergonha do Evangelho. Quarto e último, que nossa existência seja para a glória daquele que pelo poder da sua morte na cruz
ressurreição e ascensão, nos libertou dos nossos pecados e da ira vindoura. Que possamos orar com sinceridade: Senhor, que eu seja um proclamador da mensagem da cruz e uma corajosa testemunha pública do Evangelho. Usa-me onde quer que eu esteja, família, trabalho, faculdade, escola, e que pela fé possa proclamar Jesus Cristo, possa proclamar a sua vida e obra perfeita como poder que manifestas para a salvação de todo o que crê nele. Não se envergonhe do Evangelho. Deixe, mediante a fé, o poder de Deus transformar a tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Quero convidá-los para uma palavra de oração. Pai amado, eu quero pedir neste momento pelos necessitados, enlutados, enfermos e todos os que sofrem, para que possam ser consolados pelo poder do Evangelho, pela nossa nação, por profissionais da saúde, pelos destinos da nossa nação e do mundo. Tem piedade, Senhor. Senhor, que diante do que ouvimos em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que sejamos proclamadores da mensagem da cruz, testemunhas corajosas do poder do Evangelho. Usa-nos aonde queres que estejamos, na família, no trabalho, na faculdade, na escola, e que pela fé, mediante a fé, possamos proclamar a obra da cruz de Cristo como o único e suficiente poder para manifestar a tua salvação a todo aquele que crê. Pai amado, que sejamos arautos corajosos, e como Paulo não temamos, Senhor Deus, aqueles que julgam o Evangelho escândalo ou loucura, mas que sejamos de fato, Senhor Deus, proclamadores, não só com nossas bocas, com os nossos lábios, mas pelo testemunho de uma vida transformada. Eu oro em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor vos abençoe e vos guarde.
Nosso Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E assim vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz e testemunhem com coragem o Evangelho, que é o poder de Deus, aonde quer que Cristo os coloque. Amém.